Oi, gente, boa tarde. Eu só tô fixando aqui o título da live e a gente já começa, tá bom? Pronto. Jaqueline chegou aqui. Oi, Jaqueline, Oi, boa tarde, tudo boa bem? tarde. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Que bom. Prazer, Igualmente, prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. é um E prazer todo meu. E vamos lá, vamos começar então. Boa tarde novamente para quem está chegando agora. Eu sou a Cida, do Coletivo Filósofas na Rede, e hoje eu vou estar conversando com a Jaqueline Souza. A Jaqueline, ela é professora adjunta da UF, ela é professora efetiva do Departamento de Pós-Graduação de Ensino também da UF. Deixa eu ver, ela é coordenadora também. Deixa eu só ver as informações aqui que eu não consigo decorar. É coordenadora do Observatório da Inclusão Educacional e Direitos Humanos, e ela veio aqui conversar com a gente sobre um projeto, né, que ela tem sobre maternagem na quarentena, e a gente vai bater um papo, então, sobre essa questão toda da maternagem, da educação inclusiva, que é tão importante, né, da gente abordar nesse momento. Eu confesso que eu estou super ansiosa por essa live, porque tem sido uma questão enorme para mim, essa questão do ensino, né, na quarentena, eu enquanto professora, enquanto mãe, então está sendo muito complicado e a maioria das pessoas que eu conheço que se encontra nessa situação também está tendo sérios problemas com esse modelo que está sendo colocado de ensino remoto, né, e aí com carga horária obrigatória, enfim, mas no meu caso, eu sou professora da SEDUC, né, dou aula para o ensino médio e para o NEJA, então eu acho que a política de instauração desse modelo é bem diferente dessa que você vai falar para a gente, e eu estou curiosa para saber. Então vamos lá, Jaqueline, pode começar quando você quiser. Tá certo. Obrigada, Cida. Na verdade, o que eu venho trazer hoje aqui, né, é uma discussão de como a gente pode, então, ressignificar a maternagem, né, nesses tempos de pandemia. Então, uma das questões que atravessam esse ressignificar é exatamente a questão da relação que se estabelece com o educar hoje, que ele está dentro hoje de casa, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, esse é um dos assuntos que permeiam essa discussão que hoje nós vamos fazer sobre o ressignificar a maternagem. Então, eu acho que a primeira coisa, né, é me apresentar de alguma maneira, né, como não apenas títulos, mas principalmente como mãe, e sou mãe de duas crianças que estão também em idade escolar, né, e passo com bastante dificuldade essa inserção da sala de aula dentro da sala da minha casa. Então, transformar o espaço da casa em espaços outros, variados, é algo que também impacta diretamente naquilo que identificamos como tarefa da mãe. Então, a mãe passa a ser também professora, passa a ser é, alguém que, de alguma maneira, traz para dentro do seu ambiente privado um ambiente público, na medida em que trans, é, 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 em que professores, em que supervisores, enfim, passam a ocupar também esse espaço. E muitas vezes você tem situações até muito complicadas. No caso dos meus filhos, por exemplo, pediram que usassem uniforme durante a transmissão das aulas ao vivo.
Bem, penso que isso é uma incoerência, porque o espaço da casa não é o espaço da escola. A casa sempre será a casa. Então, não tem absolutamente nenhuma necessidade, no mínimo, para que essa demanda venha. Então, não tem absolutamente nenhum tipo de coerência você pensar que simplesmente pelo fato de estarmos atravessando um momento sui generis, que é o da pandemia, o espaço da escola passe a ser o espaço da casa e que esse espaço, de fato, tenha que se transformar naquilo que é a escola. Não é, são coisas diferentes, né? Mãe não é educador, ela não estudou para isso, então a casa não é a escola e a criança não está dentro do seu espaço usual de aprendizagem, então as relações vão se estabelecer necessariamente de maneira diferente. Isso é um fato, né? Então, justamente por esse processo todo de instabilidade que as mães passaram a viver, né, no sentido de que a escola passou a exigir delas, num momento muito precário, né, emocionalmente, demandas que elas não estavam preparadas, foi que me passou pela cabeça, junto com uma colega, a Débora, que a gente fizesse algum tipo de ação onde essas mães pudessem ser escutadas naquilo que elas têm de necessidades pontuais por esse momento. Então, e aí nasceu, junto com Débora é uma psicóloga, e aí também temos outras pessoas envolvidas, nasceu o projeto que é Maternagem na Quarentena. Esse projeto é um projeto de extensão dentro do universo nosso, né, do observatório, e ele tem em parceria também a professora Fernanda Insfran, que trabalha comigo no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, que é o campus da UF em Santo Antônio de Pádua. E dentro desse projeto, né, que parte inicialmente justamente porque a Débora, ela tem a clínica, ainda está fazendo clínica online, e também muitas mães começaram a demandar, né, para ela questões relacionadas não só à escola, mas ao desmame noturno, enfim, é uma série de questões que permeiam usualmente a vida da mãe, né, no espaço da casa, e agora agravado por outras necessidades ainda. Então, a partir disso, eu e Débora chegamos à conclusão de que devíamos tentar nos aproximar dessas discussões a partir de um processo de escuta que fosse um processo de escuta empática, né? E aí eu me lembro do Christian Dunker, que é um psicólogo que tem exatamente uma discussão nesse sentido, de que a gente precisa tirar um olhar um pouco do nosso próprio umbigo, né? Então, construir um processo de escuta do outro que não seja simplesmente pautado no meu olhar sobre o outro, né? Que a gente possa, de alguma maneira, nos despojar dos nossos juízos, valores e eventualmente, de condenações que tenhamos acerca daquilo que se fala, para que a gente possa, então, exercer, de fato, o acolhimento daquilo que o outro diz. Então, o espaço, não mais o espaço presencial, o espaço, então, passa a ser virtual, e esse corpo virtual, né, que é o corpo construído na virtualidade, ele precisa, então, também estabelecer outras formas de se expressar, né? Então, a partir disso, nós criamos um grupo nós fazíamos encontros pelo Jitsi Meet, que é um aplicativo que a gente baixa pelo celular, e ele, na verdade, é bem acessível, né? A gente queria procurar algum mecanismo que pudesse facilitar a vida dessa mãe, e que não trouxesse grandes óbices, né, no sentido de uso de ferramentas tecnológicas. Então, a gente primeiro utilizou o Jitsi Meet, primeiro para entender, né, o que essa mãe... na verdade,
o espaço era meio de catarse. A ideia era que ela pudesse ali falar livremente, né? E aí percebemos ao longo do tempo uma demanda por um espaço, né, que não fosse estático de comunicação, porque o Jitsi Meet ele tinha aquele horário fixado, né? Então nós nos encontrávamos às quintas-feiras. E esse grupo começou em março, logo no início da pandemia, finalzinho de março. E ele já passou por algumas reconfigurações. Então, a primeira configuração ela foi exatamente essa, né? Onde nós nos encontrávamos pelo Jitsi Meet uma vez por semana, e aí a demanda veio no sentido de que precisávamos ter um espaço não estático, mas um pouco mais dinâmico, no sentido de que, na medida em que essas mães pudessem, elas passariam, então, a se expressar. Então, um outro canal que nós utilizamos foi o WhatsApp. Então, criamos o grupo no WhatsApp e esse grupo, então, se estabeleceu uma série de questões, de temas, dentre eles esse relacionado ao ensino, né, e aprendizagem no espaço da casa. Então, o grupo se chama Grupo de Escuta e Reflexão, Maternagem na Quarentena. Escuta empática, né, porque exatamente não quer promover nenhum tipo de juízo de valor sobre aquilo que as mães trouxerem, tanto no grupo do WhatsApp, quanto em outros espaços. E reflexão, porque então a gente mudou o formato no sentido de que os encontros pelo Jitsi Meet seriam para estudo do livro Um Amor Conquistado, da Elizabeth Badinter, né? Então, e o WhatsApp ficou para esse momento de escuta, né, de troca. Então, a partir dessas escutas, dessa escuta e das trocas de interações pelo WhatsApp, alguns temas foram aparecendo, e aí nós estamos, então, transformando esses temas em lives. Um dos temas foi exatamente o da relação abusiva. Então, pensar a relação abusiva dentro da casa, principalmente nesse momento de pandemia, foi uma demanda que surgiu nas conversas, nas trocas através do WhatsApp. E aí fizemos uma live, primeiro fazemos uma live pública na página do Facebook do Observatório, e chamamos uma psicóloga especializada, inclusive, nessa área. Foi uma live aberta. E aí, na sequência, fazemos uma live fechada só com as participantes do nosso grupo. Então, a ideia é que a gente também possa, com a live aberta, atender, né, a outros tipos de necessidades de outras pessoas, que não apenas aquelas que estão participando conosco do projeto. Então, esse é o encaminhar hoje, né, do nosso projeto. A base, né, que a gente parte de um pressuposto de que essas mães aceitam muito facilmente uma imposição social de que ser mãe é abrir mão de si e abrir mão, de alguma maneira, se anular em prol desse filho. É como se a mãe, depois que fosse mãe, deixasse de ser indivíduo, né? Ela já era uma pessoa inteira, mas aí é como se, a partir do momento que ela abraçasse a maternagem, ela tivesse que necessariamente desistir, botar de lado esse ser individual inteiro que já existia antes. Sim, perfeitamente. Então, é um ponto de partida, né? E essa construção, ela se fixa de tal maneira em nós, né, enquanto mães, que nós temos muita resistência de questionarmos, inclusive, esse argumento, né? Então, a gente parte de um pressuposto de que, necessariamente, ser mãe é abrir mão. Ser mãe deixar de ser para ser o outro, né? Deixar de si para ser o outro. Então, quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a perceber, né, que na verdade isso é um tanto quanto incoerente, vem uma série de angústias, né? Muitas vezes o adoecimento. Então, esse grupo, ele traz um processo de catarse exatamente porque as mães podem extravasar aquilo que no íntimo as aflige e
que muitas vezes a sociedade impõe como sendo algo errado, né? Há até, inclusive, um juízo de valor sobre isso. Então, me parece que é extremamente importante que dentro desse grupo a gente possa estabelecer uma série de relações que sejam de solidariedade, de empatia, de fato. Por isso, o recurso da escuta empática, né? De acolhimento mesmo, né, dessas mulheres. Sim, exato, de acolhimento. Não só delas, mas nós, né? Porque Sim. também, assim, todas nós que estamos, de alguma maneira, organizando o grupo, passamos pelos mesmos dilemas e pelas inconstâncias, né? Então, de alguma maneira, o que a gente está fazendo ali é extravasar entre nós aquilo que nos toca também, né? Então, como é que a gente tem feito, né? A gente, partindo dessa metodologia, buscamos, então, a gente tentar trazer para dentro das nossas discussões e reflexões como, especificamente, esse momento de quarentena pode, então, ressignificar o que a gente entende e o que fazem com que aceitemos como sendo o papel da mãe e desse amor materno como algo instintivo. Daí a conexão com a Elizabeth, né? Que é exatamente uma mulher que já na década de 80 nos escreve que esse instinto materno é, na verdade, um mito, uma invenção, algo que, na verdade, não é real, não é biológico. Você não nasce mãe no momento em que você vai parir o seu filho. Não nasce... pode até nascer uma mãe ali naquele momento, mas não significa necessariamente que vem com isso todo o cuidado, toda essa carga emocional da acolhida que a gente impõe sobre a mãe. Essa acolhida, ela vai ser construída na relação que você estabelece com o seu filho. Isso demanda tempo. Não é imediato. É a maternagem, né, Jaqueline? Que é exatamente a maternagem. Então, que se difere da maternidade. Na diferenciação entre as duas coisas que, em geral, as pessoas tendem a confundir. Porque maternidade é o momento do parir, né? É uma construção, de fato, biológica. Então, restrita à mulher, em seu corpo biológico, o parto e, enfim, colocar para fora esse ser. Contudo, a maternagem é uma construção afetiva, social, que parte de uma vinculação desse sujeito, né, que nasce com aquele que o acolhe, que pode ser uma mulher biologicamente, né, enfim, se é que há essa discussão, enfim, a gente poderia fazer em outro momento, mas, de todo modo, não necessariamente uma coisa se conecta com a outra, né? A maternidade é diferente da maternagem. E maternar, muitas pessoas o podem fazer. E nem necessariamente a mulher é aquela que o faz melhor para aquela criança. Então, a maternagem, ela depende de atributos que, muitas vezes, não são característicos de uma mulher porque ela é mulher, vamos dizer assim. Não é algo inerente à biologia. Nasceu com uma vagina, acolhe criança e necessariamente vai cuidar bem. Não é assim que funciona. Sim. Então, outras pessoas substitutas podem assumir a maternagem de maneira muito melhor, vamos dizer assim, o melhor entre aspas, né? Para, de fato, promover um acolhimento e ser, então, um ponto de referência emocional para essa criança. Esse é o ponto. Isso, maternar, né, é exatamente possibilitar um acolhimento, uma relação de afeto com a criança nas várias fases da vida dessa criança. Então, muitas vezes, logo após o parto, essa mulher está completamente desamparada emocionalmente, vive muitas vezes até uma depressão pós-parto, questões hormonais, o seu organismo demora 1 ano para voltar ao normal. Então,
tem uma série de questões implicadas aí, que é muito cruel exigir, né, que essa mãe esteja necessariamente preparada para esse acolhimento como o ambiente E Jaqueline, eu demanda. percebo que além de cruel, é também completamente incoerente, né? Porque se a gente for pensar na maternagem, não exatamente como. Porque uma pessoa pode passar pela maternagem sem passar pela maternidade, Pela necessariamente. maternidade. Mas se a gente pensa então na maternagem como sendo exatamente esse laço afetivo que vai sendo construído nessa relação de cuidado com o outro, de educação, de amparo emocional, de formação, a gente tem que pensar também a questão de que o cuidado do outro, ele passa necessariamente pelo cuidado de si. Então, como que uma mulher tem que exercer um papel social que é imposto a ela ali, de ser uma mãe maravilhosa, não pode ter falhas, não pode ter defeitos, tem que ser perfeita, cuidar muito bem daquele filho, mas ao mesmo tempo abandonar o cuidado de si mesma, né? Porque se ela não exerce esse autocuidado, ela não vai ter uma estrutura nem emocional para poder dar o cuidado necessário que ela escolheu dar a essa criança a partir do momento que abraçou a maternagem. E eu percebo isso nas pessoas, que as pessoas têm muita dificuldade em entender isso, né? Você vê, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, né, que eu achei curiosíssima, foi a questão da amamentação. Eu tinha muita vontade de amamentar, né? E amamento até hoje, pretendo amamentar até os 2 aninhos. A minha filha está com 1 ano agora. E eu sempre eu sempre amei a ideia da amamentação. Quando eu cheguei na maternidade, após o parto, as assistentes ali de berçário que entram toda hora no teu quarto, elas forçam de uma tal maneira a amamentação que eu comecei a chorar. Eu falei, vocês estão transformando num terror um momento que foi tão sonhado para mim. Porque, quer dizer, o meu bem-estar não importava. Se estivesse doendo para mim, não importava. O importante é sempre o cuidado daquela criança, né? E aí ninguém pensa que se a mãe estiver altamente debilitada, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, ela será absolutamente incapaz de fornecer aqueles cuidados necessários àquela criança. E é exatamente por isso que acontece isso que você colocou muito bem, a questão da depressão pós-parto, que é algo muito comum. Além da questão hormonal, né, que já é aquele elevador de hormônios o tempo inteiro, o período do puerpério, um período que a gente já está fragilíssima, né, em termos de hormônio mesmo. Você está com os hormônios lá em cima, de repente despencam. Então isso já provoca, assim, uma mudança absurda no seu ânimo. E, além de tudo, você tem que lidar com essas pressões psicológicas que te colocam o tempo inteiro a serviço daquele ser, né, que para você ainda é um ser estranho, embora você tenha passado por todo o processo ali da gestação, né, quando você tem ali a maternidade junto com o processo da maternagem. Mas criança não nasce com manual de instrução, não é uma receita de bolo. Cada criança tem a sua forma de reagir, tem o seu organismo, então é um processo muito difícil, que vai depender do equilíbrio emocional e mental que essa mãe tem. Essa mãe que já está passando por essa questão hormonal, por a pressão social exercida sobre ela, por privação de sono, que também é um problema seríssimo, né? E isso tudo vai mexendo com o psicológico. Então, é muito importante que a gente toque nessa questão e que você coloque essa questão dessa maneira. Esse projeto é muito importante exatamente por isso, porque a gente tem que se preocupar com a saúde mental dessas mulheres, né? Porque sem saúde mental não existe maternagem. A começar por aí. Com certeza. E é fundamental que a gente entenda também que muitas vezes a falta do cuidado de si, como você disse, implica no cuidado do outro precarizado. Então, gera em nós culpa, gera em nós talvez muitas vezes compensações para essa criança, que passa então a receber presentes, ou enfim, a gente pode criar uma série de mecanismos que muitas vezes a gente simplesmente está compensando
a falta de cuidado, de atenção em nós mesmos, né? Enquanto a gente não perceber que o centro, a base, precisa estar estabilizada em nós, né, para que o outro possa prosseguir de maneira satisfatória, é impossível. Então, a maior responsabilidade, me parece, inclusive, da maternagem e da mãe, então, tornar esse filho independente dela própria. Então, e ela também independente desse filho. Porque a relação de dependência, ela também pode se transformar em uma doença, em um processo de adoecimento de ambas as partes, né? Se a gente tem transtorno de codependência, e, enfim, uma série de questões. Pontualmente, o que você traz, e o que eu estava falando também em relação à amamentação, é algo que gera uma angústia, sobretudo hoje, como se fosse algo muito simples amamentar. E só mágico. Não é um processo difícil. E maravilhoso. Pois e, na verdade, não é. Né? Eu também amamentei o meu filho, eu tive a possibilidade de amamentá-lo durante 2 anos e meio. Mas não foi algo simples. Meu peito abriu, doía, eu tive problemas, eu tive uma série de questões aí que passam batida, como se a parte romântica somente fosse a que existisse. E, na verdade, sabemos quem passa que não é assim. Então, e muitas mães se sentem quando não podem amamentar, e eu, por exemplo, não pude, a minha segunda filha, eu não pude amamentar. Ela nasceu ficou muito tempo, precisou de internação na UTI durante quase 5 meses, enfim, nasceu com uma questão de alergia, né, à proteína do leite de vaca, enfim, uma série de dificuldades pelas quais passamos juntas, e eu não pude amamentar. Mas isso não me angustiou. De alguma maneira, isso para mim não foi nenhum problema. Agora, para muitas mães, é um problema absurdo quando, por exemplo, uma criança passa com esse tipo de alergia, e são muitos, né? São muitos casos hoje em dia. Você tem muitos bebês com alergia à proteína do leite de vaca. Então, a mãe não pode amamentar. E aí há uma cobrança na sociedade, né? Se o menino tem uma diarreia, o problema é porque você não amamentou. Se o menino sei lá, vomita, jato, ele tem refluxo, é porque você não amamentou. A culpa, a carga, né, é sempre da mãe. Sobre essa mãe é muito cruel. Então, a Mariana... é uma discussão que não se faz, sabe, Cida? É uma discussão que muitas vezes fica nos bastidores oculta e que é geradora de uma série de problemas, de ansiedade, de depressão, enfim. E eu acho que é fundamental que a gente possa, nesses espaços, trazer a possibilidade da mãe se questionar, mas por que eu sinto essa culpa? Por que eu sinto isso se, na verdade, eu não tenho domínio sobre a natureza biológica, muitas vezes? Então, são questões que me parecem urgentes, apesar... Vejo uma certa banalização, inclusive, dessas discussões, na medida em que tudo fica muito romantizado. Então, a mãe ela se encarrega de se cobrar e sofre, né? Então, o sofrimento dessa mãe é muito grande. Eu sinto isso como uma urgência, porque eu te cortei várias vezes, né? Fala. Não tem problema. A Mariana aqui, que é uma pessoa que está assistindo a live, ela até comentou, ela tinha comentado exatamente isso. Ela escreveu assim: a pressão para amamentar é enorme, parece que se é menos mãe se não der certo. E o sucesso não depende só da lactante. Porque tem toda a questão também da criança, né? Tem criança que rejeita, inclusive, o seio materno. E aí? É raro acontecer, mas existem crianças que rejeitam, né? Outro caso de crianças que não conseguem dar a pega correta. Porque toda essa questão, tem ali a questão da biologia da mãe mesmo, formato de peito, tem gente que tem
sentido, que é um inferno quando acontece isso, né? Racha, sangra, é uma dor horrorosa. No meu caso, eu não tive esse problema, assim, deu tudo certo nesse sentido, mas ela demorou, a primeira semana inteira ela não conseguia dar a pega. Então, doía demais, porque você machuca, né? Você abriu um pouco e às vezes demora meses para a criança ter essa pega correta, né? Tem uns truques que a gente faz de empurrar o peito em direção ao céu da boca e perceber se ela está realmente com a boquinha na volta da auréola toda. Tem essas coisas que são passadas para a gente, que a gente recebe essas orientações na própria maternidade, mas nem sempre dá certo exatamente, porque cada criança vai reagir de uma forma diferente. Então, é muito importante você estar levantando isso, porque eu acho que está na hora da gente parar de colocar, né, essas responsabilidades todas para cima da mulher e transformar um processo que deveria ser um processo dela com a criança, de conhecimento, em um processo que é compartilhado com todos, e todos querem opinar, todos querem dar um pitaco. Me irritava muito, eu comecei a me irritar demais, assim, até durante a gravidez mesmo, né? Eu até brincava com os meus amigos, eu falava, olha, se eu conseguir terminar essa gravidez sem ser presa por ter matado alguém, eu já vou estar no lucro, porque a minha tolerância foi assim, zero, mas era todo mundo. As pessoas sempre têm um conselho que você não pede, as pessoas sempre têm uma crítica, as pessoas sempre têm uma maneira de falar que você está fazendo errado e que você tem que fazer igual a elas, porque elas são o exemplo perfeito. Né? E as próprias mulheres fazem isso. Isso é uma loucura, porque se ela passou por esse processo todo, ela deve ter passado por isso também e não deve ter gostado. Então, por que reproduz, né? É uma questão social tão forte que está incutida na gente que as próprias mulheres reproduzem esse tipo de comportamento. Sim, e se esquece também de que esse amor materno, ele é um sentimento humano, como qualquer outro. Então, ele é construção, né? É instável, é incerto, ele não é constante, né? Os nossos sentimentos, eles estão em constância. Então, vai ter um dia que você vai estar querendo apertar o pescoço da criança. E você se culpar o tempo inteiro por isso, né? Esse é um sentimento que gera muito mais sofrimento do que outros para essa mãe, porque ela tem aí em cima dele, né, tem uma carga de pressão social muito grande. Então, eu acho que é algo que precisamos necessariamente colocar na roda, sobretudo da filosofia, do espaço da filosofia, onde muitas vezes sequer esse assunto entra. Então, assumimos que ser mãe é algo natural, romantizamos essa relação da mãe com a criança, e aí ela parte para o mercado de trabalho, e nesse mercado de trabalho ela é necessariamente comparada equitativamente com as outras pessoas. Então, hoje na quarentena, quantas de nós estamos em home office, mas temos filhos pequenos? Então, essas crianças, né, precisam comer, precisam lanchar, precisam que você limpe a bunda delas. Então, o tempo inteiro, aliás. São momentos, sim, são momentos que você não contabiliza no seu Lattes. São momentos Exatamente. que não vão permitir que você desenvolva um artigo científico para publicar. No caso, estou falando particularmente do meu, né? Mas, e são tidas como, ela se vira, ela é mãe, mãe é assim, mãe dá um jeito, sempre dá um jeito. Então, não é sempre dar um jeito. Não dá para dar um jeito sempre. Tem vezes que nós precisamos de apoio, de uma rede de solidariedade, de pessoas que entendam que a maternagem é também papel, também algo inerente ao homem, ao pai, à tia, à avó, seja lá quem for, que partilha, né, da vida também dessa criança. Então, esse para mim é um fato importante para a gente pensar lá no grupo. Eu coloquei um monte de coisa para falar aqui, menina, eu não cheguei nem na metade, nem no terço das coisas.
Mas, de todo modo, uma das outras... A primeira questão é essa, né? Esse aceite social de que a mulher, esse amor materno, ele é instintivo e que no parto você já automaticamente se vincula à criança como algo muito natural, que na verdade não é. E uma outra questão também que as mães geralmente trazem é a questão do lugar da mãe. Então, qual é o lugar tradicionalmente da mãe? É a casa. Então, a casa é o lugar da mãe. E é interessante porque hoje, na pandemia, esse lugar, ele se organizou de maneira a ser um espaço de várias situações diferentes. Então, ele é um território onde você tem várias pessoas que coabitam. Ele é um espaço de inter-relações, então as pessoas estabelecem nesses espaços relações entre elas. Isso é um espaço muito pequeno, porque uma coisa sou eu, né, com os meus filhos na minha casa, que tem um quarto para cada um, tem uma sala, tem um banheiro, enfim. Outra coisa é uma mãe com 5 filhos num cômodo, um espaço restrito. Esse cômodo é sala, é cozinha e é quarto, né? Então, é pensar também que o que é esse lugar que dizem que é o nosso lugar, o lugar da mãe. E hoje, então, é um lugar que, na nossa rotina anterior, se desorganizou. Então, a gente precisou reorganizar a nossa rotina, reorganizar as relações que se estabelecem nesse lugar. Muitas vezes um lugar de violência, né? Tanto de violência física, mas também de violência psicológica. E a Lei Maria da Penha traz aí 5 tipos diferentes de violência. Então, a gente não necessariamente sabe, inclusive, que está sendo vítima de algum tipo de abuso, né? Achamos que simplesmente a agressão física é a única forma de violência. Essa casa passou a ser um espaço de lazer, você é obrigado, então, a saber brincar. Eu não sei muitas vezes brincar, será que toda mãe, nasceu mãe, sabe brincar, né? Sabe criar, enfim, aquilo que a criança demanda naquele momento, e nem sempre você vai conseguir 24 horas por dia brincar, né? Virou um espaço de estudar essa casa, porque hoje, então, você tem uma sala de aula que é a sala da sua cozinha, que é a sala do seu quarto, virou um lugar de expressão religiosa, porque você tem a missa que entra dentro de casa, você tem o culto que se faz dentro de casa, e virou um espaço de morte, porque muitas vezes essa família, né, pode ser alguém, inclusive, que seja vítima do coronavírus, do Covid-19. Então, algumas famílias, inclusive pessoas que morreram dentro de casa, vimos isso na comunidade da Providência. Aqui no Brasil, a gente não precisa ir para outro país, porque aconteceu aqui, né? Então, esse espaço, que antes era um espaço que você chegava muitas, né, vezes, você chegava do trabalho, ficava um pouco ali com a criança. De repente, ele assumiu tudo que você faz na sua vida, te forçando, né, a recompor, reorganizar os sentidos que você tem daquilo que você faz. Então, muitas mulheres passaram, inclusive, a perceber em seus maridos, né, relações abusivas que antes não percebiam. Muitas mulheres começaram a perceber também relações abusivas com seus filhos, que não percebiam. Tanto a mulher pode ser também a autora da agressão. Então, precisamos pensar nas relações que estão se organizando nesse espaço que passou a ter vários tipos de possibilidades, né? Ora ocultos antes, pela falta de inserção aí nesse espaço de maneira mais adensada, né? Então, pensar nisso, hoje, acabou nos colocando uma questão. Eu tô doida para ir embora de casa, eu tô doida para ir para passear no parque, preciso ir no shopping. Mas por quê?
Por que necessariamente eu não aguento mais estar nesse espaço? O que me incomoda? E por que que a mãe necessariamente precisa gostar de estar nesse espaço? Porque o lugar dela, independente de ser na pandemia, né, no tempo de pandemia, por que que o lugar da mãe necessariamente precisa ser o espaço do lar? Será que a gente pergunta para ela se de fato ela gosta de estar 24 horas nesse espaço? Então, essa é uma questão, né? Pensar qual o lugar quem é essa mãe, qual a relação dessa mãe com a criança e que lugar é o adequado para ela estar. É o lugar onde ela o lugar onde ela quer estar, né? Então, nesse espaço, que muitas vezes não é o espaço que ela gostaria de estar 24 horas, é mais um caminho, né, que pode gerar nela angústia, sofrimento e insatisfações outras, né? Então, enfim, vou pular tudo isso aqui, que já deve estar quase na hora de terminar. A gente ainda tem um tempinho, temos ainda 10 minutos. Tá. Então, assim, no livro, né, da Elizabeth, como ela chegou nesse livro. É interessante porque ela mora na casa dela, nos fundos, atrás da casa dela, tem um jardim de Luxemburgo, né? Então, ela disse que como ela observava muitas mulheres, os pais, as pessoas circulando nesses jardins, ela começou a observar as mulheres com as crianças. E ela sempre via nessas mulheres um semblante de tédio. E aí isso a incomodou, poxa, porque é que essas mulheres estão tão carregadas de tédio, de insatisfação por estarem ali. Exatamente por não se perceberem estando no lugar que elas gostariam de estar. Como eu fiz a pergunta em relação à casa. Qual é o lugar que eu gostaria de estar? Né? Então, muitas vezes você é obrigada a estar no parquinho ali naquele momento e você fixa no seu celular, você faz uma outra coisa qualquer. É claro que são escolhas. Quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Né? E para mim isso é prazeroso. Eu gosto daquele momento. Eu vivo intensamente aquele momento. Mas essa sou eu. Então, olhar para a outra e perceber que para ela talvez não seja da mesma maneira. E respeitar que seja assim. Não obrigar que ela tenha... porque há uma essência de ser mãe e ela precisa necessariamente viver intensamente com amor e felicidade sorridente naquele momento, né? Então, não é assim que a coisa deveria funcionar. Sobretudo nós precisaríamos nos respeitar um pouco mais. Porque olhamos já de maneira atravessada para aquela mãe que não tem paciência com e Jaqueline, uma coisa que eu percebo... Ela não gosta de matemática. Então, assim, como ela vai explicar matemática se ela detesta matemática? Nós olhamos para ela como se ela tivesse que se avolumar de toda a matemática do mundo e passar a ser a professora de matemática com toda a paciência do mundo, só que ela não queria estar fazendo a discussão. Eu acho que é uma questão para a gente pensar mesmo. Desculpa, fale. Eu acho... Não tem problema. Eu acho... É assim mesmo. Live a gente vai falando, de vez em quando a gente vai se cortar. É inevitável. Isso puxa uma outra questão também, né? Que eu observo muito, assim, nas minhas amigas, inclusive, que são mães. Eu tenho algumas amigas que são mães, que abraçaram a maternidade, mas que nunca tiveram essa vontade de ser mãe. Mas percebiam, eu casei, agora para onde eu vou? Não, agora eu tenho que ser mãe, agora eu tenho que construir uma família. Porque se eu não cumprir essa etapa a mais, o meu casamento vai fracassar. E aí, de repente, a mulher tem um marido, né, que cobra isso o tempo inteiro, cobra uma família, já casou pensando exatamente que essa mulher seria a mulher com quem ele iria construir uma família, que era o sonho dele, mas ele não parou para perguntar se era o sonho dela. E essa mulher, de repente, se viu envolvida no meio desse processo e falou, agora eu vou para onde? Não, tem que seguir aqui o caminho, né? O caminho é esse, é o que está sendo apontado para mim desde que eu nasci, desde que
que eu fui me criando, desde que já me deram uma boneca para eu brincar quando eu era pequena para aprender a cuidar de filho, né? Então deixa eu seguir aqui o meu caminho. E eu percebo que muitas mulheres acabam abraçando a maternidade. É claro, isso não estou questionando o amor das mães pelos seus filhos. Eu acho que a maioria, claro que ama realmente seus filhos, né? Acho que são mães, né, que abraçam a maternagem, amam seus filhos, obviamente, porque é uma escolha aquele cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, a maternidade em si, nem sempre eu percebo que ela é uma escolha da mulher realmente. Mas é uma escolha que foi feita por ela. E ela pegou o bonde e entrou. Eu tenho muito essa sensação. Não é meu caso, tá? Eu sempre tive uma vontade imensa de ser mãe, sempre. Demorei muito para ser mãe e quando aconteceu, eu sou mãe solo e foi a coisa mais feliz que aconteceu na minha vida, porque eu já tinha muita vontade de ser mãe. Mas isso não é uma obrigatoriedade, né? Você ter vontade de ser mãe. Não é uma coisa que deve ser colocada a toda mulher como uma obrigação, esse sonho dourado da maternidade. E de fato eu percebo que a maioria entra na maternidade empurrada pela vida, pelas circunstâncias, mas não é uma escolha fruto de um desejo verdadeiramente dela. E eu acho que as mulheres têm que começar a prestarem atenção, né, nisso, de alguma maneira. Até que ponto as escolhas... E isso mesmo num cenário onde a gente tem pílulas anticoncepcionais, né? Então, assim, Sim, camisinha, exatamente, coisa. Claro, então... claro. Mas é uma coisa que tem ainda imperante, né? E a gente está em 2020 e isso ainda é um tabu. Eu já vi comentários de pessoas que, olha, não são pessoas que não tenham ali uma instrução, nem um esclarecimento, né? Entre aspas, não gosto dessa palavra, mas vou usar aqui. Até porque tem tom pejorativo mesmo. Que falam, por exemplo, julgando uma mulher que disse, mas fulana disse que não quer ser mãe. Não, a pessoa que não gosta de criança não presta, tem alguma coisa errada no caráter. Mulher que não quer ser mãe, essa daí é alguma coisa estranha. Toda mulher quer ser mãe. Não é, gente, não é uma regra, não é verdade isso, não existe essa verdade absoluta, não é uma questão universal, né? Não se trata de um universal. Não. Claro que não. E é por isso que deixo então o convite aqui, já que deve estar no finalzinho, justamente para que a gente possa, até essa discussão que você assumiu como certa, né, de que o amor materno ele é de fato existente, não sei. Então, é algo para a gente discutir no grupo. Esse livro, há controvérsias, ela traz todo a autora traz para nós, né, historicamente, a construção desse amor materno como um mito. Então, é algo para a gente pensar. Então, fica o convite, quem quiser participar também conosco, da discussão do livro, que a gente ainda vai começar na próxima semana. Então, a partir de julho, a gente vai começar os encontros para discussão pontual do livro Um Amor Conquistado. E como as pessoas fazem para participar? Você deixa o seu contato? Então, posso deixar na página no Instagram de vocês, né? Posso deixar um e-mail. Tá ótimo. Então, gente, quem se interessar, por favor, manda um direct pra gente que a gente repassa o contato aqui da Jaqueline. Vai ser muito bom. Eu tenho, assim, acho que no grupo a gente pode discutir mais e tudo mais, porque eu trouxe várias questões para a gente pensar aqui, mas esse tempo do Instagram é muito curtinho. É muito curtinho, é verdade. E passa depressa. Então, assim, para terminar, de fato, eu coloquei aqui que pode ser uma mulher, né, é normal, mesmo sem ser mãe. Então, cada mulher ela é um caso particular e ela pode, então, de alguma maneira, se entender que esse amor é algo que é um sentimento. Esse amor materno é um sentimento como outro qualquer. E que traz também uma série de inconstâncias, como eu disse antes, né? E aí me lembrei, trouxe também um livrinho que é
bem fininho e é bem bacana para a gente pensar também e fazer uma conexão, que é o livro Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, que é da Chimamanda. É um Que livrinho maravilha. fininho, é um livrinho fininho que homens, mulheres, enfim, todas as pessoas precisam ler, porque é de alguma maneira pensar nessas relações que se estabelecem entre as pessoas, e aqui a gente particularmente está falando de mãe, de filhos, filhas, né? Pensar, então, em criar formas diferentes de pensar. Então, quando a gente cria, né? Quando a gente acolhe esse filho, a gente precisa, então, permitir, oferecer a ele possibilidades para pensar o mundo de uma maneira diferente. E é exatamente nessa reconstrução, nessa reconfiguração do pensamento, é que novas gerações vão entender a maternagem e a maternidade de maneiras diferentes. Me parece que o que ela traz é muito importante para a gente começar a pensar como potência desse acolhimento na diversidade, né? Que a gente talvez não esteja tão amparado assim, né? Então, eu trago uma frase, né? Nunca opte por ser a mãe tradicional e ficar só dentro de casa, a não ser que seja realmente essa a sua vontade. Não use a tradição como justificativa para as suas ações. A mãe hoje precisa também se encontrar em quais os seus lugares, em qual o seu território, se fixar de fato a partir do que seja o seu lugar de fala. Então, é fundamental que essas mães não sejam cúmplices da redução do papel que elas mesmas têm dentro da sociedade. Então, de uma sociedade que é necessariamente patriarcal, que minimiza o valor do trabalho dentro de casa, que minimiza a potência dessa mulher, que tem também uma divisão sexual do trabalho, enfim. São questões que a gente não pode deixar em aberto. Então, a gente não pode ser cúmplice desse papel reducionista em relação ao que ser mãe, ser mulher dentro da nossa sociedade. Então, muitas vezes, inclusive, a gente corrobora com pequenas frases, né, do tipo, o meu marido está me ajudando. Enfim, são questões para a gente começar a pensar. A linguagem também ela é a fonte reprodutora. Não é ajuda, né? A casa também é dele, mora naquele espaço também, não é ajuda. E é algo tão banal que muitas vezes a gente vai encampando naturalmente. Então, está na hora, de fato, da gente começar a fazer uma pausa e observar como falamos. Se o nosso filho menino, né, tá lava a louça igual uma mulher, né? Então, assim, faça isso como Então, a forma, o reforço através da linguagem também é importante. Então, é pensar em como nós, né? A gente não pode falar para o nosso filho, você deve cuidar de uma casa igual uma menina, vai cuidar direito igual uma menina. Enfim, menino não chora e etc, etc. São todos reforços essa colocação. Desse estigma, da estigmatização e tudo mais. Então, me parece algo importante. Em tempos de quarentena, eu vou trazer aqui uma última frase desse livrinho da Chimamanda, que há diversas formas de ensinar as crianças a questionarem o mundo. E aí, na tarefa de maternagem, essa é fundamental, me parece, das nossas funções, né? Auxiliar a que as crianças possam, de fato, questionar o mundo. Então, uma delas é o hábito da leitura. Para incentivá-las a ler, a melhor forma é dar o exemplo. Se a criança vê você lendo, vai entender que a leitura tem valor. Então, fica o convite para que a gente possa ler aqui em equipe o livro de Elizabeth Badinter e que a gente possa questionar o mundo também, para que a gente possa, para que nossos filhos possam também ser o reflexo desses questionamentos que fazemos sobre o mundo, sobre o que somos e sobre o que queremos.
É isso. Maravilha, Jaqueline. Eu vou te pedir depois que você me mande essa bibliografia, porque Sim, quando a gente for editar o vídeo para colocar no canal do YouTube, aí a gente já coloca lá a bibliografia para as pessoas poderem consultar. tá. Gostaria de te agradecer mais uma vez, foi maravilhosa. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando contigo, mas o tempo realmente é muito Com certeza curto. também. Foi um Adorei a prazer conversa. imenso. Muito obrigada. O prazer foi Da todo próxima meu. vez a gente pode falar de educação inclusiva mais, né? Vamos sim. Fico, Depois a gente marca fico no outra vácuo. live. Tá Tá ótimo. bom. Um Obrigada, abraço. Jaqueline. Beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Tchau, tchau. Uma boa tarde.